Só para vocês saberem, eu sou o Rômulo, pela graça sou de Jesus, é isso que me identifica, mas também eu sou esposo da Dani, a Daniele, eu estou casado com ela há 22 anos, e eu também tenho o Samuel, sou pai do Samuel, que tem 19, e da Raquel, que tem 13 anos. E vamos aprender de Jesus. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, do versículo 17 ao 22. Quero ler com vocês essa história sagrada do nosso livro sagrado. Marcos 10, 17 a 22. Gostaria que numa postura de desejo de ouvir a voz de Deus, de alerta, aqueles que puderem, fiquem em pé, vamos ler juntos a Sagrada Escritura. Marcos 10, 17 a 22. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Assentai-vos, por favor. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra santa e poderosa. Obrigado porque o Senhor está aqui com a gente. O Senhor está sempre conosco. Senhor, obrigado, Pai amado, por cada vida preciosa que o Senhor trouxe hoje aqui nessa casa de oração. E que essa palavra, a meditação nessa santa palavra, possa gerar cura, libertação, quebrantamento, salvação, Pai. Dá vida a cada um de nós, renova as nossas vidas. Nós pedimos, nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Tem uma poetisa mineira que eu gosto muito. É uma poetisa da cidade de Divinópolis, aqui em Minas Gerais. O nome dela é Adélia Prado, e ela tem abençoado a minha vida. Ela é uma daquelas pessoas que a gente adota para ser nossos mentores, e ela é uma mentora. As poesias dela, elas acalmam, elas inspiram, elas revelam muito do amor e da grandeza de Deus. A Adélia Prado, dentre tantas poesias lindas, ela tem uma que eu decorei, e eu queria começar recitando ela para vocês. O nome dessa poesia é Arquétipo Nipônico. A poesia é assim: a borboleta pousada, ou é Deus, ou é nada. É só isso, por isso que eu decorei fácil. A borboleta pousada, ou é Deus, ou é nada.
Eu espero que vocês saiam daqui hoje com uma convicção muito grande, plena e poética de observar a borboleta. E eu acho que tem muitas outras criações até mais interessantes, como o seu próprio filho, a sua esposa, você mesmo e tantas outras. E você possa sair daqui cheio da presença de Deus e regozijando e celebrando o poderio, a presença, o amor do Deus Criador. Aleluia! A borboleta pousada, ou é Deus, ou é nada. A minha família, assim como a sua família, é uma família muito graciosa. A minha família, assim como a sua família, é linda e é preciosa. A minha família, assim como a sua família, é um dom, é um presente, é um plano de Deus. Aleluia, por isso. Mas a minha família, assim como a sua família, também é muito esquisita e problemática. Tem situações que machucam. O lar da gente, que tinha que ser o lugar mais terapêutico da terra, muitas vezes, e na maioria das histórias, é o lugar de grandes traumas, é o lugar de grandes dores, é o lugar de gente machucada e sangrando, é lugar que tinha que ser relacional e é lugar muitas vezes de isolamento. E eu entendo e penso, observando a palavra, a minha vida e a vida de pessoas que eu tenho caminhado junto, que um grande problema das nossas famílias é a gente não saber quem a gente é. Gente que não sabe quem é muitas vezes amargurada. E gente amargurada, na maioria das vezes, amarga a vida dos outros. Um grande problema é a gente não saber quem realmente somos. Filhos que não sabem quem são, que dor que tem no coração. Maridos e mulheres, gente adulta, gente mais velhinha, que não sabe quem realmente é gente muito debilitada, a alma chora, e a vida realmente não tem muito sentido, porque nada dá sentido, a não ser quando você sabe quem você realmente é, verdadeiramente é. Já quero anunciar de alto e bom som algo que eu gostaria que todos aqui saíssem daqui celebrando e com entendimento aqui e aqui, na mente e no coração. Por favor, guarde, e eu espero que nunca mais você esqueça. A maior tarefa da sua vida é você celebrar, é você vivenciar uma grande verdade. E essa grande verdade é: você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. A sua identidade é essa. Assim como ouviram o Pai dizendo para o Cristo naquele dia do batismo: este é o meu filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo. Por causa da obra de Cristo, da morte de Cristo, por causa do sacrifício de Cristo, por causa da ressurreição do Cristo, Cristo deu para você, Cristo proporcionou para você, Cristo entregou para você a identidade dele, e por causa do Cristo, você também é um filho amado. Por favor, guarde, da forma que Deus ama Jesus, Deus ama você que está me ouvindo. Mas vamos caminhar. Nós tivemos esses dias lá em São Paulo, o Eugênio também, eu ia chamar você de Eugênio Peterson, ó. O Eugênio estava lá também, e nós ouvimos algo bem interessante, que o pastor Tim Keller nos abençoou muito lá. Eu sempre falava, Eugênio, que havia dois tipos de pessoas, né? E de fato, de certa forma, existe esses dois tipos de pessoas, mas o Tim Keller fez a gente enxergar uma forma um pouco, talvez, eu creio até mais clara, que existem três tipos de pessoas. Mas antes de falar desses três tipos de pessoas, eu queria que você só observasse aqui pelo menos dois estilos de vidas que fala no contexto anterior e posterior desse texto. Observe nos versículos 13, Marcos 10, né? Então, o texto que nós lemos, o 17 a 22, ele está no meio de dois estilos de vida. O primeiro, aqui no versículo 13, você está aí? Você pode ler bonito? Para quem estiver passando na rua,
ser alcançado? Então vamos lá? Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos o quê? Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: como? Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira... Então, tomando-os no braço, impondo-lhes a mão, Jesus abençoou os pequeninos. O nosso texto está no meio de uma história onde Jesus pega a criança e Jesus revela que a criança é algo muito sério no reino dele. E que os súditos desse reino que nunca passará, desse reino eterno, desse único reino que ficará, porque todos os reinos e impérios estão caindo e cairão, mas o reino de Deus, os súditos do reino de Deus, os seguidores do Cordeiro que venceu, eles têm um jeito, eles têm uma característica, eles têm um estilo de vida. Não é de serem pessoas infantis, mas é de serem pessoas pequenas. E são deles, é desse tipo de gente que parece com criança, que tem brilho nos olhos como criança, que é flexível como criança, que aprende e deseja aprender como criança. É esse tipo de gente que faz parte do reino de Deus. É um tipo de gente, é um estilo de vida. Depois, se você agora vê o contexto posterior, versículo 23, Jesus vai mostrar um outro jeito de viver, um outro estilo de vida. Você pode ler bonito, aquela pessoa até parou lá na esquina para poder escutar você lendo. Vamos lá? Então lê bonito. Vamos, versículo 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: qual difícil os que têm... Vamos pular e vamos ler o 25, que você sabe de cor, mas eu gostaria que isso pudesse ser uma espada no seu coração. Vamos lá? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar. É mais fácil, e é isso mesmo, gente. O que eu estudei, o que eu vi homens muito estudiosos me ensinarem nesse texto, é isso mesmo. É um camelo no buraco de uma agulha. Não é questão de porta disso, é literalmente, é algo impossível. O bom da história é que Jesus mais à frente vai dizer que o que é impossível para nós é possível para Deus. Mas isso aqui é um estilo de vida. Aqui tem um estilo de vida que é ter esse jeito de criança, flexível, quebrantado, com os olhos vibrantes, atentos, ensinável. O outro estilo de vida é um estilo de vida que é bem mais seco, é idólatra, é um estilo onde nós amamos o Deus do dinheiro, Mamon. E quem vive assim não entra no reino dos céus. Aqui mostrou esses dois tipos. Mas agora voltando no Tim Keller, que eu dei só uma pincelada, o Tim Keller fala de 3 tipos de pessoas. Ele fala que existe no mundo pessoas que são boas. Existe no mundo pessoas que são más. E existe no mundo pessoas que a Bíblia chama de cristão. Não sei se você já leu aquele livro de John Bunyan, que é um dos livros mais lidos e contados na história do cristianismo. O livro do John Bunyan, O Peregrino, e que mostra a caminhada do cristão. E é um livro de ficção maravilhoso, quem não leu, vale a pena ler. E mostra que existe um tipo de gente que passeia, que anda, que vive, que celebra, que trabalha, que ama, que chora, que canta e que dança, que fala poesia, que não fala poesia, mas gente que caminha. E esse tipo de gente chama cristão. Mas também existe no mundo pessoas boas. Mas essas pessoas boas, para você entender, é o sujeito daqui, o jovem rico. Mas para deixar bem claro quem é essa pessoa boa que Tim Keller leu na Bíblia, é aquele que ficou na casa do pai. Vocês lembram da parábola do filho pródigo? Tinha um filho perdido, o filho que abandona, o filho que sai fora e vai viver dissolutamente, e tem o que fica em casa, não tem? E aparentemente ele era bom, ele não saiu, ele sempre estava lá perto do pai. E Jesus mostra que tem gente boa, mas gente boa que está tão perdida quanto o filho perdido. Um outro tipo de gente
são os maus, isso são fácil, né? São os rebeldes, são aqueles iníquos, são aqueles que não querem nada com a graça, com Deus, são aqueles que a Bíblia chama de filho das trevas, aqueles como Judas Iscariotes. E também, volto a dizer, há um tipo de pessoa que eu espero que seja você, que é uma pessoa pequena, é uma pessoa que não é grande, é uma pessoa que é frágil, é uma pessoa que segue o Cordeiro e que não tira os olhos do Cordeiro, é uma pessoa que pela graça foi inundada pelo Espírito de Deus, é uma pessoa que é um pequeno Cristo, porque cristão, a palavra cristão quer dizer pequenos cristos, é um seguidor do Cordeiro que venceu. Há esses três tipos de pessoas. Aqui nesse texto, nós vamos ver um homem bom. Um homem bom. Mas um homem que precisava mais do que ser bom, ele precisava de Jesus. Como de manhã eu falei aqui, algo que às vezes é costume de alguns falarem, dizendo assim, aquele senhor, aquela senhora, aquele moço é uma pessoa excelente. Ele é bom pai, ele paga sempre certo, ele não dá calote em ninguém, ele não fala mal de ninguém. Só falta para ele ser crente, ser de Jesus. Alguém já falou isso aí? E nós então de manhã nós falamos e defendemos a tese. Se só falta Jesus para ele, falta tudo. Porque só o Cristo, só nele há plenitude de vida. Só nele há salvação, só nele a vida tem propósito e sentido. Olhando para o texto, e eu espero que você ainda esteja aí, observe por favor, versículo 17, o que diz? E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao encontro, ajoelhando-se perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu queria que você observasse que esse jovem começa até bem. E eu já quero lançar já um questionamento para você ficar aí pensando nisso, porque há uns dias atrás, mais de um ano atrás, eu fiquei pensando nisso, que muita gente, e eu mesmo, comecei bem, mas tem muita gente que termina mal. E eu fiquei pensando nisso, que eu poderia terminar mal. E eu espero que você que está aqui possa continuar bem, possa provar do Senhor e possa terminar bem. Esse homem, ele começa bem, você vê que ele tem um desejo, ele corre, ele vai ao encontro, ele tem uma postura até mesmo de adoração, ele ajoelha diante de Jesus. E ele faz uma pergunta que é meio boa e não tão boa. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Boa porque ele está realmente pensando em coisas eternas. Não tão boa porque ele tinha uma visão totalmente equivocada de quem ele era, de quem realmente, o que ele poderia fazer. Ele não entendia que realmente só Cristo pode fazer aquilo que a gente não consegue fazer. E o que a gente não consegue fazer? Nos salvar. Esse homem não sabia bem quem ele era. E talvez você não saiba quem você é. E quando você e eu não sabemos quem nós somos e não sabemos quem nosso Deus é, a nossa vida fica pesada, a nossa vida fica uma vida bem debilitada e amarga. E gente amarga, amargura o outro. Quero contar uma história. Há uns 2 meses atrás, eu fui visitar a Dona Vali. Dona Vali foi uma das mulheres que quando eu cheguei lá em Três Corações, uma das senhoras, que me recebeu com muito carinho. Foi uma das senhoras que esteve ao meu lado. Foi uma das senhoras que no momento, eu lá com meus 25 anos, eu cheguei na igreja e falei, gente, tem uma fábrica lá em cima, no morro de Três Corações, uma fábrica grande, espaçosa, vamos sair aqui do centro e vamos para lá. Sabe essas coisas de jovem, coisas aí que eu e o pastor Eugênio faz? E a gente, vamos para lá e vamos falar de Jesus para esses Três Corações inteiros, para os corações conhecerem realmente o que é amor. Era algo assim de Deus. E a Dona Vali, uma senhora, o povo estava meio assim, né? O que esse moço maluco está querendo, né? Tirar do centro e ir para uma fábrica, alugar a igreja presbiteriana para a igreja batista e ir lá para a fábrica. O que está acontecendo? Essa senhora foi na frente da igreja e leu o texto de Josué e disse, eia, subamos e conquistemos a terra.
A igreja foi tomada, 2 ou 3 não quiseram muito, mas depois foram também, e foram 6 anos muito graciosos na história da igreja. Aquela mulher me abençoou não só me aprovando ou me apoiando, mas abençoou porque era uma pessoa sabida, uma pessoa que conhecia a Bíblia, não tinha muito ensino, era 4º ano primário só que ela tinha, mas uma mulher de Deus. A dona Valia, alguns anos atrás, ela vem apresentando um quadro sério de Alzheimer. E há 2 meses atrás eu fui visitá-la, e eu já fazia algum tempo que não a via. E a família tinha dito que ela estava bem mal. Disseram que ela estava na cama, e estava sempre quietinha. E eu então fui visitar para ver a minha irmã, a minha ovelhinha. Pastor, leva a Santa Ceia, né? E eu fui levar a Santa Ceia para a dona Valia. Cheguei na casa dela, daí fui entrando num corredorzinho apertado. Daí a filha dela chamou, ela levantou e veio no corredor ao meu encontro. Daí a filha dela disse para ela assim: ô mãe, quem que é aquele ali? Ela olhou para mim e falou: é o pastor abençoado. Eu fiquei todo, né? Fiquei mesmo. E foi até engraçado que daí tinha o genro dela do meu lado, e a esposa dele perguntou: e aquele ali, quem que é aquele ali? Aquele ali? Eu não sei. E ali a gente foi, sentou na sala, e eu falei para ela: vamos ler a Bíblia, dona Vali? Vamos, glória a Deus, vamos ler a Bíblia. Dona Vali, então vamos lá, Salmo 27. Daí eu fui e falei assim: o Senhor é a minha luz, e a dona Vali já completou, e a minha salvação. De quem terei medo? Eu falava, ela ia completando, e o meu coração foi sendo tomado e tocado por aquele momento. Daí eu falei: vamos cantar um hino, dona Vali, antes de tomar a Santa Ceia? Vamos. Então vamos cantar o hino ao Deus grandioso. Vamos. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. E a dona Vali começou a cantar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso. Essa mulher cantava de uma forma graciosa, alto, bonito, afinado. E eu então engasguei. E eu então saí tossindo. E fui para a cozinha. E lá fiquei acho que uns 20 minutos chorando, gritado. Ela estava lá: cadê ele? Aquela mulher me abençoou. Porque, meus irmãos e irmãs, não é o Alzheimer que define quem a dona Vali é. Quem define quem a dona Vali é Jesus Cristo. E a dona Vali, ela é uma serva do Deus vivo. Talvez alguns daqui, eu voltei lá depois, ela cantou os hinos bonitos, leu, completou os versículos. Talvez alguns dias eu vou voltar lá, ela não vai cantar mais, ela não vai recitar mais, ela não vai estar completamente tomada pelo Alzheimer, mas ainda a identidade, a dona Vali nunca vai deixar de ser uma filha amada de Deus. A palavra de Deus mostra que esse homem rico, ele tinha uma visão. A visão que o homem rico tinha sobre ele, primeiramente era, versículo 17, 18, 19 e 20, eu vou ler rapidamente. O 17 a gente já leu, vamos ler o 18. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. O versículo 20 diz assim: então ele respondeu: mestre, isso tenho observado desde a minha juventude. Aquele homem, aqui o texto de Lucas diz que é jovem, ele tinha uma visão dele, e a visão que ele tinha sobre ele é: eu sou bom. Quando ele chama Jesus de bom, já é uma indicação, alguns teólogos mostram isso, de que ele se achava bom. Quando ele começa dizendo que ele guardava os mandamentos, embora talvez fosse sincero, porque ele estava não fazendo aquilo, mas nós sabemos que ninguém vive realmente por si só uma vírgula da lei de Deus. E se vocês observarem, aqui são mandamentos relacionais: não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho, não defraudar ninguém, honrar papai e mamãe. São mandamentos relacionais. E algo muito sério é que gente que ama o dinheiro,
usa as pessoas e nunca vai amar as pessoas. Gente que tem mamão como seu Deus, gente que é dominada pela segurança que o dinheiro dá ou que ele promete, não valoriza ninguém. Então ele realmente era uma pessoa equivocada. Creio que não era uma pessoa assim que estava dizendo mentira, mas ele era equivocado, ele era cego. Ele achava que ele era bom. Essa era a visão dele. E talvez seja a sua. Eu sou bom. E por que aconteceu isso na minha casa? Eu sou bom, e por que isso aconteceu na minha vida? Mas a Bíblia diz, e diz em alto e bom som, que não há um justo sequer. A Bíblia diz, e uma doutrina muito boa que a minha irmã lembrou hoje para mim agir, é que a nossa doutrina, uma delas é a depravação total do ser humano. Nós somos pessoas depravadas, nós somos pessoas muito miseráveis, nós somos pessoas que precisam do Salvador, Jesus. Não há ninguém bonzinho nessa terra. Ele tinha essa visão. Ele tinha uma visão também que sou eu que faço. No versículo 17 ele diz: bom mestre, que farei? O que eu faço para herdar a vida eterna? Ele não entendia quem é que faz, quem que opera, quem que realiza, quem que cumpre os propósitos, quem que faz os planos que não vão ser frustrados. Ele não entendia que realmente quem que é o ator principal, quem que é o rei dos reis, quem que é o soberano do universo da terra. Ele não sabia que realmente a salvação é uma obra maravilhosa do Espírito Santo que convence você e eu do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Ele não sabia, ele achava que era ele. Os religiosos sempre acham que são eles. Uma ideia religiosa sempre é a seguinte: eu faço, por isso eu sou aceito por Deus. Isso é uma ideia religiosa, porque o Evangelho diz: eu fui aceito por Jesus, por isso eu faço, por isso eu trabalho, por isso eu amo. Eu não faço barganha, eu não faço para... O senhor está alegre comigo hoje? Eu estou alegre com você, meu filho, em todo momento. Sabe por quê, Romo? Porque Jesus derramou o sangue dele sobre você, e ele te justificou, ele te lavou, e você é meu amado. Não porque você fala bonito, não porque você honra o seu papai e a sua mamãe, não porque você é fiel à sua esposa, mas porque Jesus foi fiel a mim, meu filho. Você tem valor por causa do meu filho, que é valoroso, o varão perfeito, Jesus. Aleluia. Não deixa essa religiosidade tomar e achar que é você que faz. Aquele homem, ele achava que era bom, aquele homem achava que o que ele fazia era importante. Eu faço e por isso eu vou ser aceito. É mentira! Mais que isso. Atualmente a gente tem uma visão sobre nós. E eu queria rapidamente passar por ela. Atualmente nós temos ensinados que nós somos aquilo que a gente tem. Eu sou o que eu tenho. Eu tenho um carro zero. Puxa, você é um cara capaz. Isso parece que diz quem eu sou. Eu tenho uma casa nova. Você precisa ir lá em Três Corações, na minha casa. Ô, casa bonita, num lugar bonito, espaçosa. Então você, parece que eu sou a minha casa. Eu sou o que eu tenho, a formação que eu tenho, a habilidade comunicativa que eu tenho. Eu sou o que eu tenho. Mas a palavra de Deus diz: não, você não é o que você tem. Você não é o que você tem, não te define, não mostra, porque um dia você pode não ter nada, igual a dona Vali. Um dia pode haver uma crise econômica no Brasil e você vai viver debaixo da ponte. E aí? Um dia você pode perder tudo. E aí? Você não é o que você tem. Será que eu posso ouvir um amém? Amém. Mais que isso, você não é o que você faz. Você não é o que você faz. Eu prego. Eu sou pastor, sou médico, sou advogado, sou presidente da república, sou isso, sou aquilo. Não é isso, porque uma hora também você vai deixar de fazer. A dona Vali não faz mais nada, ela não vai na frente da igreja e diz: eia, subamos e conquistemos o monte. Não, ela não fala mais isso. Quem estava aqui de manhã ouviu eu contando que eu queria muito ouvir as histórias do meu avô. E meu avô não contava as histórias, porque meu avô também tinha Alzheimer. Ele só falava: filho, ô filho, ô filho, ô filho, só isso. Mas mesmo só falando filho, ele queria ir na igreja do Cristo e cantar os louvores de Cristo, que às vezes ele nem cantava direito mais.
Mas ele queria ir na igreja. E aí era o pequeno Rômulo, de 7 anos de idade, que levava o seu Eurico de Oliveira Costa na igreja presbiteriana. E lá eu escutei das histórias do Salvador. E lá eu tive um encontro real, gracioso com Cristo. Porque o meu vô com Alzheimer, que não contou história, mas me levou para ouvir a história, esse abençoou a minha vida. Aleluia. Eu não sou o que eu faço. Você não é o que você faz. Terceiro, o mundo diz que eu sou o que as pessoas dizem que eu sou. As pessoas dizem, você é um pastorzão, você é um maridão, que paizão que você é. Você é isso, você é aquilo. Nas redes sociais, no Instagram, né, eu coloco lá eu e a Dani, meus filhos, vocês são lindos, né? Legal, somos mesmo. Mas eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou. Eu não sou o que a rede social diz que eu sou. Eu não sou o que o meu pai talvez disse um dia, ou o seu pai disse algum dia, alguma verdade, alguma mentira. Não é isso também que me define. Não é isso que revela e que me motiva. Não é isso que tem que realmente conduzir e fazer o ritmo da minha vida, do meu coração bater. Não é isso. Você não é o que as pessoas dizem. Talvez alguém disse que você é burro, que você é um fracassado, que você é um ignorante. E talvez você possa ser até pior que isso. Mas não é isso. Porque o que você é, e eu espero que você saia daqui celebrando e entenda que a sua maior tarefa é essa. Você é um filho, uma filha amada de Deus. Nesse texto, meus queridos, a afirmação mais importante, repito, nessa história, a afirmação mais importante está no versículo 21, que eu gostaria que você lesse bom em alto som, para quem estiver passando na rua ser atingido. Vamos lá? Versículo 21. E Jesus, fitando o amor. Só vamos ficar aí. Repete essa frase, vamos lá? Jesus fitando. Essa é a afirmação principal dessa história. Jesus olhou para aquele moço. Jesus enxergou aquele moço. Jesus te enxerga. Quando eu leio esse texto, estava preparando essa mensagem, veio o Salmo 139 na minha mente e coração, que diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. Sabe quando a gente levanta, quando a gente deita, se a gente pegar as asas da alvorada, Ele vai estar lá com a gente, aleluia. Se a gente fizer a cama no mais profundo abismo, lá vai estar conosco também. Ele é o nosso protetor, Ele é todo poderoso, Ele está de olho, Ele te enxerga, Ele te vê. Eu gostei muito quando eu aprendi com o Dr. James Houston, um senhor que já tem mais de 90 anos, que eu leio os livros dele e fui vê-lo em São Paulo alguns anos atrás. E ele dando uma palestra para nós, ele falou sobre o nome Iavé. O nome Iavé, que é um nome que revela o caráter de Deus, assim como todos os nomes, Javé, Iavé, Adonai, Elohim, El Shaddai, Jesus quer dizer Deus salva, El Shaddai quer dizer o Todo-Poderoso, enfim, os nomes de Deus revelam o caráter, a beleza, a grandiosidade de Deus. E então ele me ensinou que Iavé, o significado de Iavé, que a gente nem sabe pronunciar, porque se perdeu. O judeu respeitava muito o nome de Deus. Quando chegava no tetragrama, né, no nome de Deus, eles ficavam quietos. Então não sabe nem como é que fala, se é Iavé, Javé. Mas enfim, esse nome que está lá no hebraico, Iavé, quer dizer o seguinte: eu estou com vocês. Eu estarei com vocês. Eu estou com vocês. Eu estarei com vocês. E nós ouvimos lá no Novo Testamento que Jesus Cristo é quem? O Emanuel, que é quem? O Deus conosco. Ele está presente. Ele enxerga o seu coração. Ele enxerga toda essa inquietude, depressão e choro. Ele enxerga essa alegria, esse sonho. Ele enxerga essa confusão minha e sua. Ele nos enxerga, mas mais que nos enxergar, Jesus o quê? Nos ama. Fitou os olhos e amou. Eu sou amado de Deus. Eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. E ninguém tasca, e ninguém tira isso de mim. Eu sou isso.
eu sou o amado, você é o amado, porque Jesus olhou para você. Você é aquele que Deus tem colocado uma nova canção nos seus lábios. Salmo 40, esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu, porque Ele está presente quando clamei por socorro, e me tirou-me de um poço de perdição, do tremendal de lama, colocou meus pés sobre a rocha, firmou os meus pés e colocou uma nova canção nos meus lábios. O U2, ele tem uma canção que fala exatamente isso, que Deus coloca esse novo cântico, essa motivação, coloca essa nova canção, esse desejo de viver na sua vida, no seu lar. Só Deus pode fazer isso, só Deus pode fazer que a alegria dele seja a sua força, só Deus pode te fazer levantar e andar. Você não é o que você tem, você não é o que você faz, você não é o que as pessoas dizem, você é o que o soberano diz, de Gênesis Apocalipse. E ele diz que você é um filho, é uma filha amada de Deus. Bem, vamos caminhar mais um pouquinho só? Dá uma olhadinha no versículo 22. Então fala com 21 o que, gente? Que Jesus fitou, amou. Daí falou que faltava uma coisa, né? Só falta uma coisa para você. Falta tudo, né? Só falta uma coisa para você. O quê? Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres. Como é que é? Dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Eu queria completar esse ensinamento de quem você é num texto que encheu meu coração um tempo atrás. Esse homem, ele precisava entender quem ele é, porque se ele não entendesse o quanto ele era amado, ele ainda ia continuar cativado e no cativeiro do dinheiro. Judas, sabe Judas antes de Apocalipse? Judas, aquele pequeno livro, ele começa assim. Judas, é só um capítulo. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados em Deus Pai, amados e guardados em Jesus Cristo. A vós graça e paz. É o início da carta do Judas. É muito interessante já a gente entender que Judas não usou o título de ser irmão de Jesus, porque ele era irmão de Jesus, o Judas, dessa carta. Porque ele disse que era irmão de Tiago, e Tiago era o líder da igreja, e Tiago era irmão de quem? De Jesus. Ele é alguém humilde, porque cristão é humilde, cristão é pequeno, cristão parece com criança. O Judas, então, ele mostra para aquele pessoal, e se você leu lá a introdução, você vai ver que Judas queria falar da maravilhosa salvação, como é maravilhoso ser de Cristo, mas havia um problema naquela comunidade, que eles estavam barateando a graça de Deus, eles estavam brincando com o sagrado, eles não estavam vivendo uma vida realmente de gente que sabe que é amada, porque gente que sabe que é amada, toma o fardo leve e começa a imitar o amado. Gente que é adotada por Jesus, começa a parecer com Jesus. O filho parece com o pai, amém? O meu pastor Manuel, bastante tempo atrás, há mais de 20 anos atrás, ele adotou o André. O André chegou na casa do pastor Manuel com 12 anos de idade. Ele já tinha a Raquel, o Daniel e a Silva Raquel. E o pastor Manuel e a Rebeca adotaram o André. Se você vê o André hoje, você olha para o André e você fala, gente, né? Como é que o André parece com o pastor Manuel? Ele tem o mesmo jeito, até a fisionomia. Ele fala, ele anda, porque ele é filho. E filho parece com o pai. Então o Judas estava mostrando quem que eles eram. E gente que sabe que não barateia a graça, mas parece com um gracioso Deus. E aí então, Judas mostra pra gente quem que a gente é. Vocês já pegaram? Vocês são o quê? Chamados. Você, meu amigo, meu irmão precioso, você foi chamado das trevas para a maravilhosa luz. A voz que criou o universo, que disse, haja luz e houve luz, essa mesma voz te chamou um dia dizendo, vem filho, e você que estava morto reviveu, você que estava perdido foi achado, porque a voz
poderosa, que quebra os cedros do Líbano, que faz dar cria à corça, chamou você, chamou para você ser dele, chamou para você caminhar com ele, chamou para você ser povo, embaixador, para você ser propriedade exclusiva dele, para você ser o filho amado dele. Mais que isso, Judas mostra que nós somos também o quê? Amados por Deus. E se você continuar lendo Judas, ele vai usar essa palavra amados mais umas 3 vezes. Vocês são amados, porque a Bíblia diz, e você sabe de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não morra, mas tenha. Você é amado. A sua identidade é, você é chamado, você é amado. E algo bom, em dias confusos como o nosso, a Bíblia diz que Judas declara assim: vocês são amados, vocês são chamados, vocês são amados, e vocês são guardados em Jesus Cristo. Que segurança! Eu não estou jogado ao vento, eu não vou ser pego de surpresa. A minha irmã, com 35 anos, um homem alcoolizado ultrapassou num lugar que não podia e pegou ela e minha mãe. Minha mãe está viva. Minha irmã faleceu com 35 anos, deixando a Isabela e a Clarice. Tempos de dor. Uma moça que trabalhava na casa da minha mãe disse para mim assim, chorosa, no dia do velório: a culpa é minha, Rômulo, porque a Isabel parou, porque eu ia conversar com ela. Se ela continuasse, se eu não chamasse ela, talvez ela não ia ser atropelada. E eu disse: não, Lila, a minha irmã era uma serva de Jesus. Ela podia estar lá do outro lado, o carro ia dar uma piruleta e ia cair em cima da cabeça dela, porque era o dia dela voltar para a casa do Senhor. E preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos santos. A vida da minha querida irmã estava escrita e determinada quando nem um dia havia ainda, porque o Deus Todo-Poderoso a tomou, a salvou. Ela era do Cristo, ela foi chamada, ela era amada e ela estava guardada, e definitivamente ela está guardada no seio do Senhor. Aleluia! Que você não viva em pânico. A nossa geração talvez seja uma das gerações mais apavoradas que passaram pelo planeta Terra. Mas pessoas que começam a descansar, e como diz o salmista no Salmo 46:10, pessoas que aquietam. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Na versão NVI diz assim: parem de lutar e sabei que eu sou Deus. Se renda ao amor, ao poderio, aos braços de Jesus. Judas me ensinou que eu sou chamado, que eu sou amado, que eu sou guardado. Aleluia por isso. Aleluia. Pois bem, essa história mostra que ele tinha uma visão equivocada, que o mundo nos mostra uma visão equivocada. Essa história mostra que Jesus tinha uma visão sobre o homem rico. E essa história mostra também, eu espero que Jesus tenha uma visão muito correta sobre você. E a visão que Jesus tem sobre você é que você é um filho amado, assim como ele é amado. Eu quero encerrar a minha mensagem contando para vocês uma história do início do meu ministério. No início do meu ministério, eu conheci a Soninha. E a Soninha queria muito ter filhos. E a Soninha ficou grávida. E a Soninha então teve uma pequena. Eu não lembro o nome agora. E nasceu a filha da Soninha. Um bebezinho. Mas nasceu bem doentinha. Muito doentinha. E sempre levando no hospital, sempre sendo internada, e aquela luta. Um dia eu fui lá em Varginha, numa cidade, a cidade do ET, já ouviu falar? Então, lá deve ter um tanto de ET, eu nunca vi. Nessa cidade tem um hospital regional, eu fui lá visitar a Soninha e a filha dela. Ela no bercinho, aquele nenenzinho, e a gente conversa, uma situação muito triste. Eu contei para a Soninha a história de Davi, quando o filho de Davi, com Batseba, ficou doentinho. Vocês lembram dessa história? E daí ele ficou doentinho, o filho de Davi, e o filho de Davi morreu, né? E a Bíblia diz que Davi chorou. Depois levantou, tomou um banho, né?
e foi viver. Eu contei essa história para a Soninha, que o Davi chorou, tomou um banho e foi viver. Passado alguns dias, a pequena faleceu. Eu cheguei perto da Soninha, a Soninha com aquele rostinho tão de mulher cristã, olhou para mim e falou assim: pastor, eu já tomei banho, viu? Eu gostaria que você que está aqui pudesse sair daqui hoje não triste. A Soninha com certeza já estava triste, ela ficou abatida, mas ela tomou banho, ou seja, ela entregou, ela descansou, ela se aquietou no Deus que a ama. Essa história, ela termina, você pode ler? Ele, porém, versículo 22, ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se, porque era dono. Que você não saia daqui hoje triste, que você tome um banho, levante e siga com o amado Jesus. E eu quero dizer uma última palavra para você: a borboleta pousada, ou é Deus, ou é nada. Vamos orar? Acho que ouvirem de tão longe não